Salve, salve, galera azulina, salve, salve, galera do Tudo Nosso Nadadeiras. Antes do vídeo, o like, compartilhamento do vídeo e se inscrevam no canal, tá, galera? Estamos chegando aí aos 5.200, então vamos ajudar o canal a crescer. Ontem, né, fizemos o pré-jogo e até pedi pra galera me cobrar depois. G2 vai ficar sumido do jogo. Dito e feito, não precisa ser expert em futebol, não precisa entender muito para saber que o G2 está jogando sozinho no meio campo. Que o Remo está com pouca variação tática ou quase nenhuma. Quando o Bonamigo mexe, é 6 por meia dúzia. Não na questão dos jogadores, qualidade técnica, mas sim na questão de variação de jogada, de táticas. O Remo não tem outro perfil. Já foi estudado pelos outros clubes, principalmente Remo e Atlético, que passou para o Brasil todo. Botafogo estudou o Remo, subiu as linhas, né? O Chamusca subiu as linhas do Botafogo, marcou lá em cima a pressão e o Remo ficou sem saída. Já com saída, como o G2 está em péssima fase e jogando sozinho, ficou até mais fácil para o Botafogo fazer um placar, diria que elástico no clube do Remo de 3-0 e um placar justo, onde o Remo não jogou nada e o Botafogo jogou apenas o feijão com arroz, o simples, o que sabe jogar, né? O time do Botafogo não é nada demais, é um time comum, um time realmente de Série B, mas que mereceu sair vitorioso contra o clube do Remo ontem, muito fragilizado, cansado em campo, prejudicado fisicamente e principalmente taticamente, né? Já que, como falei anteriormente, não tem variações de jogo. E fisicamente, por vir cansado de 3 jogos muito difíceis, Atlético, Brasil de Pelotas e Atlético novamente. Que o clube do Remo agora se recupere, né? Foi a pior partida do Remo no ano, diria que até pior do que aquele empate contra a Tunaluso no Campeonato Paraense. Um time sem marcação, um time que subiu as suas linhas, subiu o seu bloco e não deveria ter feito isso. O erro de estratégia foi aí. Deveria ficar um pouquinho mais atrás, esperar o Botafogo e tentar sair nos contra-ataques. Tanto prova que o Remo teve até maior posse de bola que o Botafogo. Nem toda maior posse de bola significa bom resultado ao final da partida. Porém, né, como falei, Bonamigo tem que corrigir seus erros, tem que ser mais humilde nas suas entrevistas e colocar a culpa em si, não em cima de linha alta, de linha baixa de jogadores, porque quem escala o time é ele, quem treina o time é ele, e ele tem que fazer uma autoavaliação para que possa haver mudanças. Theo, qual o erro do clube do Remo? Na minha humilde opinião, é o Bonamigo. Não é que o Bonamigo é o erro do Remo, está sendo o Bonamigo. Né? Falta humildade, falta trocar algumas peças que estão cansadas dentro do clube do Remo. Jansen não tem condições de ser titular do clube do Remo, não pela questão tática ou física, assim, mas pela questão técnica, né? Kevin já tem que ser testado ali naquela zaga, ou o próprio Suelito ao lado de Romés. Lateral esquerda, Marlon não tem condições também, tá? O Igor chegou, jogou bem contra o Atlético, foi sacado para o jogo. E todo mundo sabe que Marlon, apesar de ser um bom jogador, tecnicamente não aguenta o nível de uma Série B fisicamente. É um outro nível de competição, é muito diferente de Série C e Campeonato Paraense. Outro erro, meio campo, o G2 está jogando sozinho. Além de jogar sozinho, a gente vê que é um jogador que está altamente cansado, né? O cara anda em campo, o cara se esconde atrás dos volantes, isso aí nada mais, nada menos é que psicológico e também forma física. Tem que ter um companheiro para ele poder jogar ao lado. Para ter esse companheiro, teria que mudar o esquema para um 4-4-2 ou um 3-5-2, reforçando mais o meio campo. Lucas Siqueira e Anderson Shoa são 2 bons volantes, porém saem muito pro jogo e o time que já está cansado fica, né, ali desamparado no meio campo e com o buraco do meio campo do G2 que não marca nem arma, piorou. Lá na frente, Dioguinho, um jogador que às vezes vira até zagueiro, vem marcar aqui atrás, quando chega na frente já está sem pulmão. Mais um erro tático do Remo. Renan Gorni fica correndo de um lado para o outro, feito desesperado por não ter municiação do G2, fica sem ter muitas oportunidades. Ontem teve 2 quase em caçapa, né? Por pouco não deixou de fazer pelo menos um gol. Do outro lado, o Jefferson já foi testado e dá para ver na cara que o Jefferson não é ponta esquerda. O Jefferson é um centroavante, assim que se caracterizou pelo Boa Esporte, onde foi artilheiro no Campeonato Mineiro e no Campeonato da Série D. Ou seja, mais um erro do Bonamigo. Será que todo mundo está vendo esses erros? Será que eu consigo analisar um jogo, enxergar um jogo e o Bonamigo que treina todo dia não consegue? Vamos lá, já que é teimoso, já que não vai mudar o esquema, que mude algumas peças, que façam variações, que desça um pouquinho a linha quando o time estiver pressionando, não faça uma marcação muito em cima porque o time vai cansar, né? Que feche mais e centralize Anderson Shoa, Lucas Siqueira.
que dê uma sacada no G2, coloque ali Rafinha, que mesmo que a gente saiba que está fora de forma, mas coloque o Rafinha um tempo, coloque Eric Flores outro tempo. Não dá para ficar aqui crucificando os jogadores e dizendo que o Remo não presta. CRB eliminou o Palmeiras, todo poderoso Palmeiras, lá dentro do estádio do Alviverde. Chegou em casa, passou sufoco junto à Confiança, ganhou no último lance de 3-2. Então, o que eu falo aqui que tem variações, né? Tem várias teorias que viram práticas para um jogo. Tanto quanto numa vitória, quanto numa derrota, existe o lado positivo e existe o lado negativo. A mesma coisa podemos falar do Vitória da Bahia. Eliminou o Internacional no Beira-Rio. Chegou em casa, empatou em 0-0 contra o Operário e passou sufoco em algumas partes do jogo. Ou seja, na teoria seria para o CRB massacrar, né, o Confiança e o Vitória também massacrar ou pelo menos ganhar do time do Operário. Não acabou acontecendo isso. A mesma coisa aconteceu com o Remo, que veio de 3 jogos muito desgastantes. Bonamigo não utilizou suas peças. Muita gente vai dizer, Théo, o Remo não tem peças de substituições. Tem, porém são mal utilizadas. Quando são utilizadas não são na sua característica. Eric Flores não é meia, ou não é ponta, e muito desculpa, Eric Flores não é ponta, Eric Flores é meia, tá? Ontem sim, Rafinha jogou no meio campo com essa posição, porém, segundo o NASP, não está recuperado da Covid ainda. Elton Silva, sem explicação, foi sacado do banco de reserva, né? Quando ele mexe é por atacada, 3, 4 peças. Não se faz isso dentro de um jogo quando você a vaca já foi pro brejo. Quando o Remo melhorou depois que tomou o gol dos 20 até os 45 minutos do primeiro tempo, mexe no intervalo, tiraria o G2, se não fosse para tirar o G2, tiraria o Jefferson, fechava mais a casinha aqui no meio e ia atrás do empate. Depois que tomou o segundo gol, foi mexer, já era tarde, acabou tomando o terceiro e já não tinha mais o que fazer. Então que o Bonamigo reveja seus conceitos, tá? Isso aqui é uma crítica construtiva de uma análise de jogo. É segunda-feira, cabeça fria, tudo tranquilo. Para mim já passou quarta-feira, pensar no Vitória. Não adianta ficar remoendo o jogo péssimo que o Remo fez contra o Botafogo. Deu para ver que o time do Remo está no nível dos outros times também. Não tem nada demais, mas também nem tudo pode ser jogado fora, né? Nem tudo pode ser dispensado. Já vi gente querendo fora Bonamigo, não é assim. Já vi gente dizendo que o elenco do Remo já não presta. Como é que contra o Atlético Mineiro o Remo fez 2 partidas boas? Se os jogadores têm condições de fazer boas partidas é porque o elenco presta. Como é que o Remo foi lá em Maceió e arrancou? Na verdade, o CRB arrancou o empate contra o Remo, né? Poderíamos ter até ganho a partida. CRB que eliminou o Palmeiras. Como é que nada presta? Remo e Brasil de Pelotas. Em certos momentos o Remo fez uma boa partida, mas já significou ali um pouco de cansaço. Como é que o time não presta? Ganhou Vitória, vai a 7 pontos, pontuação de time que quer subir para a Série A. Empatou, sinal amarelo ligado. Perdeu, sinal vermelho ligado, fica tudo complicado. Porém, uma vitória contra o time do Vitória, que vai vir cansado, para quem não sabe, né, explicando mais uma vez, Vitória ainda está na Copa do Brasil. Jogou contra o Internacional 2 vezes pela Copa do Brasil, acabou eliminando o Internacional, e jogou ontem também contra o Operário. 0-0 em casa, apenas 2 pontos em 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Vai pegar um time, o Remo vai pegar um time cansado, o Remo está cansado também, porém vai jogar em casa, nesse sol escaldante de Belém, quarta-feira, 16 horas, para quem não sabe o jogo. Vitória terá uma certa desvantagem fisicamente perante o clube do Remo. Não é muito, mas terá, porque tem a questão da viagem também, tem a questão de ainda estar na Copa do Brasil e jogar dentro do campo azulino, aonde o clube do Remo treina algumas vezes, né? Agora possui CT e consegue treinar fora, quando não aluga campo também para treinar. Mas enfim, Remo tem sim a vantagem de jogar dentro de casa, vai pegar um Vitória cansado, um Vitória que está aí próximo da zona de rebaixamento e vem para cá para ganhar pontos do clube do Remo. O Remo tem que saber usar com inteligência, usar o seu banco de reserva, Bonamigo ter um pouquinho mais de humildade e saber baixar os blocos no momento certo, subir no momento certo e, se possível, mudar o esquema. Mas, pelas entrevistas, já sabemos que o Bonamigo não irá mudar o esquema, mas que faça uma reavaliação de o Remo ter variações táticas, tá? E jogar melhor. Então, galera, não adianta remoer Remo e Botafogo, já foi, perdemos. Parabéns ao Botafogo, a toda a equipe do Botafogo que não tinha nada a ver com isso, que no jogo de volta o Remo reverta e ganhe o Botafogo para ficar 3 pontos para cada lado e o Remo possa reaver essa questão lá no segundo turno contra o Botafogo. Isso aí já morreu e fica no passado.
e que a diretoria do Remo abra o olho, contrate logo esse meio campo que precisa para fazer frente ao Felipe Jadós e mais um ponto ali para hora mesclar Tocantins, hora mesclar Dioguinho. Tocantins está pronto para voltar ao time, assim também como o Suelton, e que o Bonamigo, mais uma vez vou dizer, saiba aproveitar o time e o elenco que tem em mãos, que não é um primordial de elenco, mas também está muito longe de ser fraco como outras equipes aí da Série B. Então é isso, galera, like, compartilhamento, curtam, tudo nosso, nada deles. Quarta-feira tem Remo e Vitória, quarta rodada, é assim, jogo atrás de jogo, que a torcida se adapte, não é Série D, não é sem divisão, não é Série C. É outro nível, outro patamar, o Remo está nesse outro patamar, graças a Deus. Vamos se readequar ao nível que o Remo está, que o Bonamigo também faça isso, a diretoria junto, e todo mundo reme na mesma direção. Então é isso, galera, muito obrigado, boa segunda-feira, fique com Deus, até mais.